Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Hoje, quarta-feira, um dia hiper especial. Um dia no qual a minha filha mais nova, ela se casará. Uau! Vai casar no civil. Interessante que a vida é muito rápida, ela tem os seus pulos, né? E quando a gente percebe, o tempo já passou, o que a gente tinha no controle acabou. É o ciclo da vida e ele vai se repetindo. Muda-se a roupagem, a internet, o pulo que a tecnologia deu de 60 para 70, para 80, para 2000, para 2010, para 2010, para 2020, de 2020 para 2025, são extremamente rápidos. E o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo a rapidez de uma sociedade pós-moderna. Por quê? Por que isso? Porque nós estamos vivendo uma aceleração tão grande. E ontem eu estava vendo um texto que se encontra em Isaías 9:6. Diz assim, olha só. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E participei também de uma reunião de oração, que é de 8 às 9. Gente, eu amo essa reunião de oração. E o dia foi um pouco corrido, tá? E eu havia separado esse texto para falar. E eu estava sentado à mesa e tinha um papelzinho, um papel. Na correria da vida eu comecei a ler o papel. Obrigado por ser nosso cliente. Aqueles dizeres de Natal. E eu comecei a ler, né? Que neste Natal a luz de Cristo brilha. Eu falei, mais um papel falando sobre isso. Continua a leitura, né? De forma nova sobre a sua vida. Por quê? Porque quando a gente para dar atenção a algo, a gente percebe coisas maravilhosas. Por isso que na correria da vida, pare para observar as coisas. Observe as coisas com a devida atenção, ou seu filho, a sua neta, a sua esposa, seu esposo. Estamos vivendo o Natal. E Isaías escreve isso aqui mais ou menos 700 anos antes de acontecer. E aí, eu com esse folheto na mão, eu havia lido o texto e esse papel estava na mesa. Chegou em uma das caixas, tá, dessas entregas. E eu continuei lendo. O menino que nasceu é o mesmo que transforma, restaura e renova todas as coisas. Ou seja, ele aqui, ele trata o menino, mas fala assim, olha, ele continua o mesmo. Ou seja, significa que no que o rapaz enviou, ele está dizendo assim, ó, ele nasce, ele pode até morrer da morte cruz, mas ele ressuscitou. Então ele já vai falando isso. E ele vem falando que ele transforma, restaura, renova todas as coisas. E depois ele fala que o maravilhoso conselheiro guia seus passos. Ou seja, ele está colocando o texto de Isaías aqui, colocando o que é um conselheiro. Aí ele fala assim, que o Deus forte seja a tua força. Ou seja, ele está colocando as qualidades de Jesus Cristo há de 700 anos atrás, antes de Cristo, que ainda tem mais de 2000 anos, tá? Ou seja, que o Deus forte seja a tua força, que o Pai da eternidade sustente seus dias e que o Príncipe da Paz enche o seu coração com a esperança verdadeira. Isaías 9:6. Isso antes da reunião de oração começar. Quando foi passada a palavra para o pastor trazer a mensagem, ele leu exatamente esse texto. Algumas pessoas vão falar, coincidência, acaso não? Jesuscidência. Deus tem um controle de todas as coisas estão no controle de Deus. Por isso, esse mesmo Jesus que foi prometido por Deus como Salvador e Mediador, ele está à nossa porta para bater, falando assim, olha, eu quero entrar para cear com você e você ter a eternidade comigo. Mas depende mais de mim e de você. A parte de Deus para nos ter na eternidade já foi feita. Basta eu e você escolhermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Existem 2 lugares para passar a eternidade: perto de Deus ou longe de Deus. Longe de Deus
É quando você nega que Jesus Cristo é Filho de Deus, que você não quer nada com Deus. Mas quando você fala, Deus, eu titubio, eu erro, eu sou pecador, me ajuda, e você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, significa que você está indo para a eternidade com Deus. E o melhor, a eternidade não tem validade. Por isso, esta manhã, esse texto se faça presente em sua vida. Que eu e você, todos os dias, deixemos Jesus Cristo nascer no Natal, nascer em nossos corações e sermos melhores. Você não pensa que eu sou perfeito, não? Eu luto comigo, eu tenho as minhas inconstâncias, eu tenho meus devaneios, mas eu coloco isso diante de Deus, Ele me ajuda. Por isso, esta manhã, vamos confiar em Jesus Cristo, vamos deixá-lo ser Senhor e Salvador de nossas vidas, para que nós tenhamos paz. E, no mais, parabéns a todos que estão fazendo aniversário, e também para minha filha e o Carlos Eduardo, ou Cadu, que estão casando hoje. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, não só de vocês, mas de todos que estão casando, se casaram esses dias. Que Deus ilumine o caminho de vocês, em nome de Jesus.